Então vamos lá, boa tarde. Esse é o Marcelo, tá? Ele tem um canal só de veículos de carro, tudo, já trabalhou bastante com carro, já vendeu carro, manja muito de carro, sabe tudo de carro. Ele vai falar pra gente de algumas características de carro, certo? Ele não vai falar de desenho, ele vai falar de carro. Vocês precisam ter algum conhecimento. Tem gente aqui que talvez não conheça nada. Então ele vai falar disso aí. A gente separou algumas categorias de veículos. Beleza? Ele vai percorrer pra gente aí. Tá bom? Então, manda abraço, Marcelo. Então vamos lá, gente. A primeira coisa importante saber que o carro, para quem não é designer, pode ser um produto, pode ser um objeto do desejo, pode ser algo que vai ser utilizado para trabalho, enfim. Quando eu trabalho com carro, eu não olho a perspectiva do desenho em si. A gente, quando, por exemplo, vende um carro novo ou usado, o que a gente pensa? Aquele carro como uma ferramenta que se encaixa no perfil daquele consumidor. Então, pode começar aí, Paulo. Fazendo uma separação por tamanhos, né? Que é o conceito europeu de você ver os modelos de carro. Então, o segmento A seriam os menores possíveis. Então, no Brasil, você tem o Kwid e o Mobi. Roda aí, Paulo. São os carros de menor valor, são os carros de menor tamanho, são os carros chamados populares, apesar de que o preço deles hoje é proibitivo para muita gente. Então, você tem aí o Kwid, 0 km na faixa dos seus 75, 80 mil reais. O concorrente dele é o Mobi. Então, basicamente, alguém que compra um carro desse, sempre lembrando, olhando a perspectiva de um comprador, ele não está muito preocupado que seja um carro muito bonito, que tenha uma funcionalidade muito grande. Basicamente, quem compra o carro popular, o carro pequeno, está com pouca grana, está precisando de um carro para trabalhar, para se deslocar, então acaba optando por esses aí. E mesmo a questão do design e a aerodinâmica desses carros não é lá muito favorável. São carros que você, comparado com veículos mais sofisticados, você observa que eles, apesar de terem um bom consumo, por ter um motor pequeno, eles não são muito aerodinâmicos. Muita gente vai achar também que não são lá muito bonitos. Mas, falando, né, Paulo, sobre a diferença de outras épocas, o que vocês acham que mais mudou? Você pensar em 30 anos, por exemplo, de indústria automotiva, o que mais mudou nesses 30 anos? Alguém se arrisca a dizer? Como? Composição do carro. Em que sentido a composição? Antes era ferro, era um carro mais resistente onde você pegava o impacto, hoje em dia ele absorve e não dá o impacto. Ele antes dava uma falsa percepção, né, de absorção de impacto. Os materiais de agora, você consegue que o carro absorva o impacto para não transmitir para os ocupantes. Antigamente era o contrário, você tinha aquela lata pesadíssima, você tinha aquele opalão, né, Paulo? Então o que acontecia? Num choque, o carro permanecia quase que intacto, mas o ocupante quase sempre morria ou tinha ferimentos muito graves. A indústria evoluiu nesse sentido. Essa absorção de impacto ajuda bastante, mas tem um outro detalhe importante aí. Diga. Todo o processo de construção de um carro hoje é pensado para reduzir custo para a montadora, principalmente nessas categorias de entrada, porque se você economiza, e eles levam isso a sério nos mínimos detalhes, em alguns casos até a lâmpada utilizada, ela é de menor qualidade para você ter uma redução de custo. Com relação à pintura, a pintura evoluiu muito, é verdade,
Inclusive os materiais que se usavam antigamente eram mais pesados e uma pintura menos resistente, mas ainda não é isso. Alguém mais se arrisca? Os itens de segurança? Também, mas não é exatamente esse o ponto que é o grande destaque que eu quero falar para vocês em todas as categorias, inclusive. Pois não. Componentes elétricos? Perdão? Componentes elétricos? Então, hoje um carro ele tem muito mais consumidores elétricos, até essa relação de infotenimento entre o ocupante e o carro também é importante, mas é uma coisa mais simples para facilitar para vocês um pouco. Pela ordem. O espaço dos passageiros e da parte de trás para Nós costumamos chamar a distância entre o centro da roda dianteira e o centro da roda traseira, como se chama? Espaço entre eixos. Então, um carro de hoje, ele tem um espaço entre eixos muito maior do que um carro de 20, 30 anos atrás. É quem mais levantou a mão? Acho que foi você primeiro, diga. Eu acho que mudou bastante o design para se diferenciar dos outros e chamar a atenção do consumidor. É quase isso. É quase isso. Tem um aspecto do design que eles desenvolveram bastante. Você? Eu falo de formato em geral dos carros. Por causa que antes eles eram também mais quadrados e de uns réplicos, anos assim, e os detalhes em geral por fora, né? Tipo, aquele carro de que é de madeira, é meio único também isso. É o chassi, né? Uma coisa que mudou muito, eu já ouço você, uma coisa que mudou muito é a perspectiva da construção do carro. Então você pega os anos 80, os anos 90, o que você tinha? O carro ele era construído com a perspectiva de dentro para fora. Como assim? Era importante que você, ao volante, você dentro do carro, enquanto passageiro, você tivesse uma visibilidade bacana da área externa. E hoje, é mais ou menos chegando já onde eu quero que vocês percebam que isso mudou em todas as categorias. Hoje, o carro ele é muito mais construído de fora para dentro. Então é importante que esse carro ele seja observado de uma maneira mais robusta, de uma maneira mais chamativa, e existe um nome. Faltou ouvir você antes de falar o termo que caracteriza isso daí. Ele ia falar que o design de carros ele foi mudando bastante com o tempo, chegando vários estudos sobre a aerodinâmica de como esse corpo se comporta no espaço. Mas você sabe uma coisa interessante sobre a aerodinâmica? Até eu falei muito com o Paulo nessa preparação aqui, né, Paulo? Que a gente estava conversando sobre essa aula. A aerodinâmica, existe a categoria que mais cresceu, que é o SUV, né? E essa categoria não se notabiliza por carros que são bons de aerodinâmica. São carros que eles se caracterizam por terem um aspecto de tamanho maior. Então, o que a indústria mudou muito? Um carro popular dos anos 90, ele é no mínimo 10% menor do que um carro popular de hoje. E a gente denomina isso de size impression, ou seja, não é importante tanto que o carro seja maior, mas é muito importante que ele pareça maior. E o Kwid, inclusive, volta ao Paulo, por favor. O Kwid, não sei se alguém aqui acompanhou na época que ele foi lançado, ele tinha um slogan que caracteriza isso que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Era o SUV dos compactos. Então, o que a Renault pretendia com essa denominação? Dizer que o carro, apesar de pequeno, apesar de ter um motor 1.0, apesar de ser frágil sob certos pontos de vista, ele, dentre os compactos, ele era um carro alto e ele era um carro que transmitia a ideia de robustez. E um dos principais aspectos disso, você vê na área frontal de um carro. Você pega um Gol dos anos 90, um Uno,
dos anos 90 e você pega esse carro aqui. Você observa que a linha de cintura desse carro, ela é muito mais elevada. Então o que vai parecer, né? Não é muito, porque muitas vezes no design nós vamos ter aquela dicotomia, o que de fato é e o que parece ser. Nesse caso, os caras estavam preocupados em transmitir uma ideia, não necessariamente que o carro seja tudo isso. Mas ele, e o Mobi, Paulo, seguindo aí no Mobi, se você comparar, se você colocar frente a frente um Mobi e aquele Uno quadrado, você vai ver que esse carro ele vai parecer, mesmo sendo um carro pequeno, frágil em alguns aspectos e não muito bom de aerodinâmica. E quando você eleva a linha de cintura de um carro, você perde no aspecto da aerodinâmica. Você tem um caso clássico que é o Jeep Renegade, todo mundo conhece, né? O Renegade ele é um carro bem aceito em termos de visual, mas ele do ponto de vista da aerodinâmica ele é péssimo. O coeficiente aerodinâmico do Renegade é bem desfavorável em quase todos os carros dessa categoria. Por quê? Porque a preocupação foi parecer um carro maior, um carro mais robusto e não necessariamente um carro melhor, um carro que tem uma relação, não é que a aerodinâmica, grosso modo, a relação entre o carro e o ar propriamente dito, né? Então você não tem um funcionamento eficiente. O Renegade ele não é um carro nesse aspecto bem sucedido, mas ele é bem aceito por transmitir, e mesmo sendo pequeno para a categoria, ele consegue transmitir isso daí. Marcelo, você falou de linha de cintura. Se eu imaginar a linha, onde ela estaria nesse carro aí? Basicamente, na maior parte dos carros, a linha de cintura ela se alinha nesse vinco aqui. Passa pela maçaneta ou não? Geralmente? Na altura da maçaneta. Da maçaneta. E é nesse aspecto que, comparado com o carro dos anos 90, dos anos 2000, você vai observar, e nós temos o caso, o estudo que nós fizemos de um sedã médio dos anos 90, comparado com um sedã compacto de hoje. Eles têm o mesmo tamanho, mas olhando um leigo vai achar que o sedã compacto de hoje ele é mais robusto que o sedã médio dos anos 90. Porque a linha da cintura ela é mais elevada. Manda lá. O segmento B também é o segmento do que a gente chama de os compactos. Seria aí o Argo do Femini, aí o Paulo colocou na sequência. Esse é o Argo também, um dos mais vendidos atualmente. Então, mais uma vez aqui, ó, fica bem claro. Você vê da caixa de roda até a linha da cintura, você observa o quanto o carro busca transmitir esse aspecto de ser robusto, de ser um carro parrudo, como se diz. E nisso que você falou, observe que a maçaneta já é bem próxima do vidro lateral. Então, se você fizer a linha de cintura, dá uma distância boa da caixa de roda, você dá a impressão para quem estiver olhando que ele tem um aspecto mais... Um carro mais imponente, um carro mais elevado. E vai ficar muito claro quando a gente... Aliás, Paulo, vamos até inverter um pouco a lógica, vamos abrir aquela comparação entre o Vectra e o Onix. Aquela outra tela. Aquela outra tela. Isso, aquela outra tela, por favor. Que vai ficar bem claro para eles. Isso aqui é um sedã médio dos anos 90. É um Vectra, todo mundo conhece. Na época, na nossa época, né, nós que somos de uma outra geração, era um sonho de consumo que o pessoal tinha. E esse é o Onix sedã atual. Então vocês vão observar claramente como a dianteira desse carro é muito mais robusta do que a dianteira desse carro. Porém, alguma ideia sobre qual dos dois é mais aerodinâmico? O
O Vectra ele tinha um dos melhores coeficientes aerodinâmicos do mercado e ele era vendido não só no Brasil como no mundo inteiro. O Onix Sedan atual é uma parceria, toda essa linha Onix, Onix Sedan, Montana, Tracker, é uma parceria da Chevrolet na China. Ele foi concebido, toda a parte de plataforma foi concebida já na China. Então você vai observar aqui, Paulo, olha só, muito próximo do vidro, aqui olha como a distância maior, olha como o friso, como é que aqui não tem o friso, mas o friso estaria aqui também. Então você observa que a porta, ela é quase um meio a meio entre a parte de lataria e a parte envidraçada. Aqui não, aqui você tem a parte de lataria muito maior. Mesmo se utilizando materiais mais leves, porque este carro é bem mais leve do que aquele, mesmo assim, a ideia é de um carro mais robusto. Inclusive, quem for muito atento, vai perceber que a maior parte dos carros hoje em dia, o teto deles, ele é todo vincado. Não sei se algum de vocês já percebeu isso. Vocês têm ideia do porquê? O termo vincado, o que significa no caso aí? Não é uma lataria lisa, também é outra coisa que aqui você vai ver em todo carro, né? Muito mais vincos, muito mais reentrâncias, muito mais desenho. O capô aqui é praticamente uma peça lisa. Aqui você observa lá, você tem todas essas entradas. Alguém tem ideia do porquê disso? Um palpite? Tem a ver com dilatação do material? Também, mas tem a ver com o fato de que eles fazem as chapas metálicas de tal maneira finas que se elas forem lisas, elas podem se amassar ao menor impacto, inclusive com a ação do vento. Se fosse uma peça lisa, ela poderia, você se movimentando com o teu carro, esse carro poderia ter algo ali entortado até pelo vento. Coisa que aqui, como nós falamos aí anteriormente, os carros mais antigos, de tão grossas às vezes as chapas, e por isso também tudo tem, na engenharia o pessoal fala que não existe relação ganha-ganha, né? Você vai ter um benefício, de repente um carro mais leve, mas em alguns aspectos é uma peça que dificilmente vai dar um reparo, você nunca vai ter um benefício, diminuir o peso do carro, mas junto disso você tem alguns problemas também. E a Chevrolet ela tem uma característica no capô, que é aquele vinco no meio do carro. Parece que sempre, todos os carros vêm o vinco no meio, né? Inclusive na tampa traseira também. Já a Volkswagen vem dois, né? Isso. Vem dois vincos, você vê a diferença. Isso. Cada montadora, apesar de estarmos falando aqui de 27 anos de diferença entre um e outro, cada montadora consegue manter um estilo, uma característica própria, inclusive no design, né? Voltando lá, Paulo, no nosso PowerPoint, que aí a gente retoma depois. O Dolphin Mini, o chinês elétrico. O Argo e o Chevy. Isso, avança esse. Isso. Pode ir? Pode. Isso. Sobre o Dolphin Mini também não há muita novidade, né? A parte do interior nós vamos abordar rapidinho no final, então pode seguir. Os segmentos C já são compactos um pouco maiores, então eu citei aí 208, Polo, Onix, o Dolphin padrão, 208, Polo, o Onix e o Dolphin. O carro, quando ele é elétrico, pensando exclusivamente no design da dianteira, você tem uma diferença que são as entradas de ar, né? O carro, tipicamente a combustão, ele precisa da refrigeração dos componentes, não que o elétrico não
tenha também a preocupação, precise ter a preocupação com arrefecimento. Muita gente se esquece disso, mas o sistema de funcionamento do motor a bateria demanda um arrefecimento legal. Mas o carro elétrico permite que você consiga ter uma dianteira mais fechada e, consequentemente, a aerodinâmica nesse aspecto é melhor. Segue, Paulo. Aí os familiares, pode seguir. Tesla Model 3, aliás, o carro com aerodinâmica mais favorável no mercado mundial hoje é um Tesla, que ele tem o coeficiente 0,24, se não me engano, é extremamente favorável do ponto de vista aerodinâmico. E uma das razões é isso. Você consegue diminuir a parte aberta, você tem aqui os vincos, né? Você tem o desenho, mas sempre buscando repelir o ar. E quando o carro é a combustão, parte desse ar precisa refrigerar as partes internas. Segue, Paulo. Áudio A4. Feio, né, Paulo? Áudio A4. Realmente, fecha. Pode seguir. Aí, cada vez mais, né? Conforme o carro é maior, e essa é a relação que a indústria trouxe para os segmentos de entrada. Porque antes, para você ter o aspecto da linha de cintura elevada, o carro robusto, pode avançar. Você precisava chegar nessas categorias aí. Então, o Audi A6, aí são carros que já às vezes superam 5 metros de comprimento. E hoje você tem carros de categorias menores atingindo no visual, principalmente pensando no visual, um aspecto bem bacana. Podemos avançar. A Mercedes tem uma característica assim que você percebe, você olha assim aqui, né? Uma quina aqui, por exemplo, uma quina aqui, tudo é curvadinho. Isso. Tudo muito curvadinho, até isso aqui, você viu, ó, curvado, sabe? Exato. Existem 3 marcas de luxo alemãs, né, Paulo? Você tem a Mercedes, a BMW, a Audi, dentro do mesmo segmento. Você vai ter Porsche, etc., mas que é do mesmo grupo da Audi. E a Mercedes tem essa característica, né? Enquanto as outras, elas buscam um visual, às vezes, mais agressivo, a Mercedes ela quase sempre foca num carro que tem um visual mais luxuoso do que BMW e Audi. E outra coisa que você vê no carro da Mercedes são as finalizações. Então, por exemplo, você vai ver um escapamento aqui, o escapamento é todo finalizadinho, desenhadinho. Você vai num carro popular, o escapamento é estourado, aquela coisa aberta, sabe? E esses aqui não, tudo finalizado o desenho, sabe? A maioria deles nem era nascido quando a Mercedes no Brasil e em boa parte do mundo fez uma aventura de construir um carro popular. É o Mercedes Série A. Você até acha um ou outro, às vezes, perdido, andando pela rua, quase sempre nas piores condições possíveis. E foi um problema muito sério, porque não casava com o perfil do consumidor da marca, né? Tudo isso que a gente está falando, a marca tem uma assinatura de design, a marca tem uma característica de motor, de finalização, e quando você tenta mudar muito, a coisa acaba não funcionando muito bem. O segmento F, aí quanto maior a letra, mais proibitivo, mesmo no primeiro mundo, né? Então aí você tem classe S, o Lexus, que é uma divisão de luxo da própria Toyota. Pode mostrar aí para eles os modelos. Classe S. O classe S da Mercedes. Toda a tecnologia que você pode imaginar, o Lexus. Que a dianteira é bem grande, essa parte, tem entrada de ar. Exato. Muito antes da indústria partir para esse rumo, o Lexus ele era um dos únicos carros híbridos que havia. Acabou repetindo aqui, tá? Você acabou Acabei repetindo aí. Não tem problema, podemos seguir. O segmento, se eu tivesse que palpitar para vocês qual é o segmento no Brasil
que mais deve crescer em 10 ou 15 anos, eu diria que é o segmento das picapes, mas não exatamente essas picapes. A Strada, que é a próxima que a gente vai ver, é o carro mais vendido do Brasil há 4 anos. E esse ano deve ser de novo, vendendo aí 130, 140 mil unidades por ano. A Strada, ela era um carro quase que só usado para trabalho. Hoje em dia, olha como são as coisas. Hoje em dia a Strada é muito usada como veículo de passeio. Muita gente hoje compra a Strada como veículo de passeio. E se você entrar numa Strada, ela é muito parecida com um carro que a gente já mostrou aí. Vocês têm, não sei se alguém tem, conhece. Apenas para que vocês vejam como é séria essa coisa de quanto é importante parecer. A Strada por dentro, ela é que carro, na verdade. Né? Quem dera fosse. A Toro é mais um Jeep. A Toro lembra mais um Jeep. A Strada é um carro da Fiat. Um Mobi. Se você for colocado vendado dentro de um carro, numa Strada ou num Mobi, se você for da área, eu lembro quando surgiu essa nova geração da Strada, a gente tinha dúvida. Quando olhava o painel era a mesma coisa. Então olha só, os caras pegaram o menor carro que tinha e vê como é importante essa questão de escala também. A escala, só para explicar, é quando uma mesma marca faz vários carros reaproveitando peças de um no outro também. Então, como eles têm vários carros que, na verdade, em termos de plataforma, alguns itens de acabamento são a mesma coisa, a montadora ganha dinheiro porque são menos modelos diferentes que você precisa produzir. A Saveiro, que é um modelo que está no Brasil há muito tempo, desde 82, desde quando era aquela quadradinha, por incrível que pareça, ainda vende muito bem. Seguindo, Paulão, esse segmento das intermediárias é importante. A Fiat criou esse segmento para Toro, tá? E aí tem as concorrentes. A Toro, ela é tão Jeep que ela, na verdade, ela é fabricada junto dos Jeep, lá em Pernambuco. Ela tem muito mais de Jeep do que Fiat. Ela só não é chamada de Jeep, só não recebeu a logo da Jeep, porque o Jeep tem aquela característica, né, de design típica dos 7 gomos na parte frontal. Então acabaram usando a logo da Fiat e acabou dando certo também. É muito bem vendida. A Oroch da Renault, que é uma tentativa de você fazer uma picape da Duster, não vende lá muito bem. Até porque não tem nem motorização. Parece com a Duster mesmo. É uma Duster. É a picape da Duster, né? E o outro, esse carro é uma coisa curiosa. O Onix novo vendeu bem, inicialmente. A Tracker vende muito bem até hoje. A Montana é da mesma linha. Essa linha que a Chevrolet, em parceria com os chineses, desenvolveu. Mas esse carro não vende bem, não vendeu bem em momento nenhum. Vocês têm ideia do porquê? Ou de alguns porquês que levaram esse carro? Se esse carro fosse parte da animação de carro, ele teria uma cara engraçada. Pois é. O que mais? Eu acho que a frente dele não parece tão robusta, tipo, parece que não conversa muito a frente com a parte de trás pra mim. Pois é. Inclusive, veja que nisso que nós estamos falando, da linha de cintura elevada, do aspecto de robustez, olha como esse tipo de design não funciona mais. Eu acho que se virasse o carro de frente assim e não mostrasse, eu não falaria não. O grid e o farol dele era muito feio, mas muito feio. Sim. Você chegou num ponto importante. Nós vivemos num país onde o carro feio, mesmo que ele seja muito bom, ele não vende. No Brasil, a preocupação com o design é maior do que em outros lugares. Se o carro, esteticamente, para o consumidor, ele tiver o aspecto que é considerado feio, a probabilidade dele fazer sucesso é muito pequena. Então a Montana
E também tem outra coisa, né? Quando você chega no mercado, num segmento que já tem um líder bem definido, e você não traz nada de especial, a chance de você fazer sucesso também é pequena. A Ford viveu uma situação oposta com a EcoSport, no segmento das SUVs, mas a gente vai falar sobre isso depois. Pode ser. Esse é um segmento em crescimento no Brasil. Então você tem aí Hilux, Ranger, S10, Amarok, a Ram, que é do grupo da Stellantis também, da Fiat. Olha só. Então todos esses carros, eles, dentro de um tempo, o consumidor foi percebendo que a maior parte dos chamados SUVs, que são carros pequenos, feitos sob plataforma de hatches pequenos, a tendência natural do mercado é migrar para isso daí. Por quê? Porque são utilitários também. Você pode, além de ter um visual para você passear, muita gente fala SUV de shopping, né? Você tem a possibilidade também, com uma caçamba, de utilizar esse carro até mesmo para trabalho. Certo? Então aí os modelos. Aí você chegou a exemplificar alguma coisa dessas grandes, Paulo? Das grandes, sim. Coloquei coloquei as três aqui, ó. A 1500, a 2500 e essa aqui é um elefante, né, cara? 3.500. Enorme. Até 2010, mais ou menos, a gente falava que o mercado brasileiro era curioso num ponto. Só que tem que ir lá perto. Tem que ir lá perto. Era curioso num ponto. Apesar das dimensões territoriais do Brasil serem parecidas com as dos Estados Unidos, o mercado brasileiro de carro, o tipo de carro que vendia bem aqui, é o tipo de carro que fazia sucesso na Europa. E na Europa, até por uma questão de espaço físico nas cidades, a maior parte dos carros são diminutos, são carros compactos, né? Você tem aquele 500 da Fiat, por exemplo. Em vários países da Europa ele foi bem aceito. Por quê? Porque o pessoal tem uma demanda de pouco espaço. O americano, ele já... Tanto que os 3 carros mais vendidos todo ano nos Estados Unidos são 3 picapes desse tamanho aí. Se não me engano, no mercado da Ásia também são preferências para carros menores, por causa da falta de espaço. Exatamente. Então você tem no próprio Japão aqueles kei cars que são minúsculos. Ah, mas por que o pessoal... que às vezes não se limita à questão econômica. O fator espaço é importante também. Então no Brasil a gente está vendo uma migração gradativa, você faz uma análise a cada 5 anos, dá uma diferença enorme, que não digo que vai chegar a um carro desse ser líder de vendas, mas o que vende hoje desse tipo de automóvel é muito mais do que se podia imaginar 5 ou 10 anos atrás. Pode seguir. Então olha só, o crossover, quase tudo que vocês veem aí sendo chamado de SUV. Então vamos lá, T-Cross, Nivus, Renegade, Tracker, Creta. Esses carros, eles não são SUVs legítimos. A denominação SUV veio nos Estados Unidos há quase 100 anos. E eram aqueles carros monstruosos, vocês já devem ter visto em filmes americanos, né? Aqueles carros gigantescos para famílias de 8, 10 pessoas. Então, o que se vende hoje no Brasil e boa parte do mundo, na real, são crossovers. São carros com construção monobloco, só que eles têm uma maior altura do solo, e isso você tem com trabalho de suspensão e pneus mais altos, que também é outra coisa. O sedã dos anos 90 usava um pneu
aro 14, aro 15, e era um sedã médio. O seu carro usa pneus 16, não é isso? Acho que é 15 ali. O seu ainda é 15, 15, mas ele tem versões, acho que até 17 chega a ter. Tem, não tem. Então, se conseguiu isso também com os pneus, aí tem um aspecto social. Eu ia até trazer para vocês, mas acabou não dando certo. Um dos primeiros comerciais da Tucson, da Hyundai, lá nos anos 2010, um pouquinho antes, eles entrevistavam uma mulher de estatura baixa e ela dava o depoimento dela que ela estava olhando o mundo de cima, dirigindo a Tucson dela. Então, isso é uma coisa que atraiu bastante, essa visão de cima para baixo. Capacidade off-road, alguns deles têm tração 4x4, alguns deles apenas. Acho que o Renegade tem versão 4x4, agora de bate-pronto não lembro outros. Uma direção mais confortável, então não é para ser esportivo, porque o carro, quando a direção é muito macia, não dá para você sair acelerando loucamente. Então, em comparação com os SUVs tradicionais, que tem motorzão, que são carros de 6 metros de comprimento, eles são muito mais confortáveis, até por serem mais leves. E nos mercados que já têm os SUVs legítimos, um dos apelos foi que esses carros consomem menos combustível. Porque aí você está falando nos SUVs de V8, coisas às vezes monstruosas. Pode seguir, Paulo. Então olha só. Esse aí... Crossover SUV. A Tracker, né? A Tracker não é lá muito mais bonita do que a Montana, né? Mas mesmo assim ela tem um relativo sucesso no mercado. O T-Cross da Volkswagen é o mais vendido. O Creta é o que vende mais para o consumidor final. Porque existe hoje também um mercado muito grande das locadoras de carro, que compram, de cada 2 carros hoje vendidos no Brasil, para vocês terem uma ideia, ou é para locadora ou é para órgãos públicos, né? Então o mercado está um pouco distorcido. Esse aqui eu não achei o nome, eu só peguei sei que ele é um SUV, mas não tem um nome específico. Esse aí é um Subaru, né, Paulo? Pela logo ali no painel. O logo está bem estranho. Agora me foge o nome do modelo, mas mesma linha de raciocínio. Então, observando aí também, né? O SUV propriamente dito, ele é robusto, mas ele é um carro versátil, né? E você pode usar para levar passageiros, para levar carga também, carros que têm uma distância do solo grande. Quase todos eles com tração 4x4, interior bem espaçoso, e podem carregar inclusive trailers e... Aí eu peguei o Pulse aqui. Isso. O Pulse, que é um crossover. Qual é a estrutura? A estrutura do Pulse, de qual carro da Fiat é? Alguém sabe? Parece um hatchback, não sei. Um pouco menos. É um hatch. Não é o Mobi, que o Mobi a gente já falou que é a estrada. É um hatch da Fiat que é 90% desse carro aí. Algum palpite? Exatamente. Então, é um Argo com pneus, um trabalho de suspensão para ficar mais elevado, algumas diferenças de peças de carroceria e que a Fiat depois também, lançando o Fastback, bebeu da mesma fonte e aí fez aquela traseira que é uma cópia do BMW, é o X5, né, que eles usaram para fazer a traseira do Fastback. Essa é a Tracker. Esse aqui não tinha um nome lá também, eu peguei. Esse aí é mais um... achei que era Mas é da Volkswagen, é da Volkswagen. Achei que era a Tiguan, mas é um conceito, né? Um conceito da Volkswagen.
as saídas na parte traseira ali, o que eu posso citar para vocês de expressivo? Você tem os extratores aqui, que às vezes se coloca em alguns carros. Quanto menos área aberta na traseira do carro, você evita um fenômeno que é chamado de efeito paraquedas. Alguém sabe o que seria o efeito paraquedas? Pensa um carro comum, um carro que não tem essa peça aqui. O que seria o efeito paraquedas? Maior resistência do ar. De que forma? Então imagina que o carro não tem isso daqui. Aqui normalmente você tem a caixa do step, certo? E logo a seguir aqui você tem o para-choque traseiro. Então aqui você tem várias pequenas áreas abertas. O ar que está vindo aqui, ele para no para-choque traseiro, na parte interna do para-choque traseiro. Então ele segura o carro. Quando você coloca difusores e extratores aqui, como nesse modelo, o que acontece? Se colocar o carro num elevador, você vai olhar a parte de baixo dele como uma só. Então o ar vai passar diretamente. Muitos carros também utilizam pequenos defletores aqui para evitar turbulência próximo das rodas. Você melhora o desempenho e você reduz o consumo do carro. Então, aquilo que nós falamos, a impressão cada vez maior. Então, um sedã médio dos anos 90, voltando, tem mais alguma coisa no PowerPoint, Paulo? Tem isso aqui. Então, aqui, gente, ó. Categorias de carro. Então, em que a gente fala que o fastback, na verdade, a Fiat diz que ele está aqui, mas ele, na verdade, olha essa traseira aqui, é uma traseira idêntica ao fastback. Então você tem aí, praticamente, hoje, praticamente não temos muita coisa aqui de roadster, cabriolê também, praticamente nada. As minivans, os wagons, né, as peruas, ainda têm sucesso na Europa, mas por aqui também praticamente nada. É isso, Paulo. Falei com vocês sobre as áreas envidraçadas, que antes o designer, qual era a preocupação dele? O conforto e o melhor bem-estar do passageiro. Hoje, o entendimento da indústria, o marketing, ganhou muita força com o passar das décadas. É importante que quem está vendo o carro de fora tenha uma percepção de que esse carro é muito bonito, é muito robusto e por aí vai. Então, demos aí uma pincelada nessas 4 décadas. Desde o hatch compacto hoje, sendo 10% maior e mais largo do que um hatch compacto de 30, 40 anos atrás. E para terminar isso aí, os interiores também. O primeiro carro dito popular vendido no Brasil que trouxe multimídia no painel, qual foi? Alguém lembra? Não faz tanto tempo assim. Qual foi o primeiro compacto vendido no Brasil? E por isso esse carro teve muito sucesso perante o consumidor, que ofereceu multimídia no painel. Qual foi? Não foi o Onix, não, né? Foi. Foi? Em 2012, a Chevrolet começou, eles mudaram, né? Você tinha Corsa, Celta, aquele Agile. O Agile já numa transição entre as décadas. Aí veio o Onix, que nas versões LTZ da vida,
oferecia o painel e também aquela tecnologia do OnStar que tem até hoje, que você tem internet, você tem a possibilidade, até em caso de acidente, ele liga para uma central lá. Então, esse tipo de coisa passou a importar muito. Então, um painel, um interior dos anos 90, dos anos 2000, você não vai ter isso aqui. Um dos raros carros que tinha um computador de bordo meio que satélite era o próprio Vectra, aquele que a gente está citando aqui no outro arquivo, mas de uma maneira bem diferente, né? São outros tempos, outras propostas de tecnologia. Então, o volante multifuncional, ou seja, você tem aqui controles de som, controles do computador de bordo. Hoje é uma demanda fundamental. O Paulo, acho que separou mais exemplos para nós. Isso aqui é um conceitual É. da Mercedes. Isso. Aí carros já com concepção elétrica, você vê que não tem parte aqui de câmbio, nada disso. Aí nessa parte central, telas cada vez maiores, né? E muitas vezes telas que integram toda essa região do painel. Antes você tinha o painel, uma tela pequena. Hoje, em alguns casos, você tem 3 níveis dentro de um mesmo painel. Esse aqui da Toyota. Esse é um Toyota. O CHR, que já foi prometido para o Brasil uma época, mas eles acharam que não valia a pena. Então, assim, a Toyota, apesar de tudo, ainda sendo uma marca que... uma característica das marcas japonesas, né? Eles tentam minimizar o risco de erro, então eles acabam fazendo coisas mais minimalistas. Mesmo oferecendo, às vezes, o que os concorrentes oferecem, eles acabam... Então, você vê aí, é um painel um pouco mais moderno para os padrões da Toyota, mas é um painel bem sóbrio comparado com alguns outros que a gente viu aí. Esse aqui da RAM, 2025 a 1500. Isso. Aí nesse segmento de picapes é comum aí nesse console central, nessa área central, telas gigantescas também, né? Então, aí a parte de comunicação, entradas USB, inclusive hoje se faz muito controles do ar-condicionado através do sistema de infotenimento. Você não tem botões físicos. Observe que você tem cada vez menos botões físicos. Aqui eu contei, não sei se estou vendo muito de perto, contei 3 ou 4. Sendo que antes, toda essa parte era com botões físicos. É outro caminho que a indústria tem seguido. 2 lados. O risco de você ter um problema com o sistema, com o touch, e aí você ficar sem acesso a funções essenciais do carro, é muito grande. Maravilha. Finalizou. Maravilha. Então volta para a gente encerrar. Deixa eu ver aqui agora. Que beleza, hein, Paulão? Em cima, hein? Muito bom. Então volta lá para aquele do Vectra contra o Onix Sedan. Aí você desce lá para as imagens, por favor, que vai ficar claro aquilo que a gente falou. Então aqui eu já expliquei para vocês, linha de cintura, não há tanta preocupação. Esse carro ele é bom aerodinamicamente falando, mas esse aqui era melhor. Aqui nós temos rodas de aro 15, esse aqui já usa rodas aro 16, pode descer. Parte traseira. Muitos carros atualmente têm a parte de iluminação unindo os 2 extremos. Em alguns casos são usadas peças cromadas aqui. Nos anos 90 era simplesmente uma lanterna em cada extremidade e estamos conversando. Para-choque
Para-choque liso, sem sequer o olho de gato, que é essa peça aqui, reflexiva. Então, muito simples. Aqui já sempre a importância de você ter vários itens visuais. Pode descer, Paulo. Aí, infelizmente, nem todas eles pegaram a lateral, porque nessa imagem da lateral, posicionada assim, fica ainda mais claro, né? Então, aqui no Onix nós estamos com as maçanetas bastante elevadas, vários vincos. Observem aqui, ó, a peça nunca é lisa. E se você olhar o Vectra, mesmo nessa aqui, Paulo, nessa imediatamente aqui em cima, você vê que é uma peça lisa com um friso e nada mais. Descendo, aqui também uma área frontal importante. Quase todas as montadoras já há algum tempo utilizam algum elemento cromado unindo as pontas. Os faróis mais modernos e também invadindo as laterais, inclusive com assinatura, o nome da marca ou o nome do carro em algum canto aqui desse farol. Faróis de neblina, hoje tudo com assinatura em LED. Muitas vezes pequenos apêndices aerodinâmicos, que no caso do Onix, se vocês olharem na rua, quase todo o Onix dessa geração, ele tem uma pecinha de borracha aqui, que quase sempre ela já está toda detonada, porque o carro ele raspa muito e muitas vezes você vê a peça até caída, já quebrada, é muito comum. Mais uma vez aí a traseira, e aqui finalmente o que a gente queria mostrar. Então isso aqui é anos 90, olha a quantidade de botões que você tem aqui, e isso é o carro moderno. Outra proposta, então você vê a ventilação muito mais próxima aqui, geralmente espaços de porta-objetos para carregamento de celular, que é uma preocupação que na época não existia. Então aqui você tem um porta-trepos, aqui era um cinzeiro, aqui você tinha um acendedor de cigarro, aqui você tinha um cinzeiro, aqui os controles do ar. Hoje em dia você tem aqui alguns controles do ar, outra parte por multimídia, partida por botão, a preocupação em ter os dois tons de acabamento interno, o apoio de braço bem pronunciado aqui no meio, os porta-copos também. Aqui é o que eu falei para vocês que era um computador de bordo. Você imaginar que hoje você tem informações aqui nesse painel e dependendo você pode algumas delas jogar aqui na parte central também. Os bancos se tornaram mais ergonômicos também, é uma preocupação que hoje temos que ter. Parte de retrovisores, também sem muita novidade, porém hoje muitos carros têm aqui sensores de aproximação do ponto cego. Então se uma moto estiver se aproximando do carro, você vai ter um LED que se acende ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, Paulo. Uma pena que não mostrou ali. Então a parte do painel, bem simples nesse carro, concentrando o restante na multimídia. Os bancos desse carro muita gente não gostava por serem uma peça única, né? Então os apoios de cabeça eles eram inteiriços e muita gente não recebeu bem isso. O banco traseiro não mudou muito em relação ao que era antigamente. Parte de motor. E é isso. É isso. É isso. Mais alguma consideração, Paulo? Você quer que a gente faça? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar mais alguma coisa para o Marcelo? Qual que é o termo específico que você ia falar da diferença entre o antigo e o novo? Você falou que tinha um termo específico. Aquilo que eu perguntei no começo, é o size impression.
Então é a impressão do carro ser maior, mais robusto e, por consequência, dar uma ideia de sofisticação, de poder maior do que o carro antigamente. Size impression é a expressão. Deixa eu pegar uma perninha. Mais alguma coisa?